Gente, eu vim no lugar não sei de quem. Ah, do professor Ortiz, né? A Ananda me mandou mensagem já hoje à tarde, pedindo para eu, perguntou se eu podia vir dar aula, né? Aí eu disse que sim, ela também não falou o motivo nem nada, eu disse que sim. Aí assim, como foi de última hora, digamos assim, que ela falou comigo, e eu não estava em Picos, eu estava em Oeiras dando aula, e hoje à tarde eu passei a tarde dando aula no meu cursinho, aí não deu para me corrigir as redações de vocês. Mas não se preocupe não, que na sexta-feira eu entrego normalzinho, igual a gente vem fazendo. Tá bem? Só não trouxe hoje porque ela falou de última hora, e aí eu, não, tá bom, eu vou. Viu? Mas aí na sexta-feira eu entrego as redações de vocês. E também vocês não estão me devendo nenhum teminha não, né? Pronto, tranquilo. Quem não fez minhas redações, por favor, faz, tá bom, tia? É, vocês não esqueçam, não deixem de fazer não, tá bom, gente? Porque senão acumula muito e aí a gente não consegue acompanhar. Belezinha? E aí faltam poucos dias, tá? Vamos lá. Tem um material para vocês. Tá chegando aí. É a propostazinha da semana, tá? Aí eu não sei se na sexta-feira vai ser ou se vai ser alguém. Eu vou pedir para que deixe eu, porque quanto mais eu der aula para vocês, melhor para mim, tá? Então, nós vamos ter um teminha hoje e aí sexta-feira a gente já tem outro teminha, tá bom? Não se sintam pressionados não, tá? Viu? Mas é porque eu quero que vocês produzam, beleza? Enquanto isso, meninos, enquanto nosso materialzinho chega aí, nós vamos falar sobre um assuntozinho que eu já queria falar com vocês há algum tempo, que é sobre a questão dos tipos de tese, tá? Anotem aí, por favor. Tipos de tese. Meninos, como nós falamos já em algumas aulas, né? Vocês lembram o que é tese, não lembra? Tese é sempre o meu ponto de vista sobre a delimitação do tema, ok? O que eu quero que vocês tenham cuidado? É interessante que a gente tenha a visão, o discernimento aí, de elaborar teses mais delimitadas, para que o nosso texto ele não fique tão básico, digamos assim. Por exemplo, a gente sempre usa a mesma tese. Negligência governamental, preconceito da população. Acaba ficando muito, digamos assim, que muito vago, muito solto. Só que isso vai depender do que o nosso tema está pedindo. Para que a gente possa fazer as nossas teses, a gente possa elaborar a nossa ideia de tese a partir da formulação da nossa ideia de tema. Então, cuidado. Anotem aí 3 teminhas. Eu quero que dê tempo eu trabalhar eles com vocês. Mas eu já quero que vocês vão pesquisando sobre. Anotem aí 3 teminhas para mim. Primeiro teminha, eu quero que vocês pesquisem sobre gestão de resíduos sólidos. Gestão de resíduos sólidos. O que é isso, professora? Gestão de lixo no Brasil. Tá? Gestão de resíduos sólidos. Lixo. Abre parênteses aí, tu coloca lixo. Colocaram primeiro? Gestão de resíduos sólidos. Coloquem aí o segundo para mim. Insegurança alimentar no Brasil. Insegurança alimentar no Brasil. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre fome. Tem uma relaçãozinha aí, tá? E o outro que eu quero que vocês também pesquisem é sobre maus tratos aos animais. Maus tratos aos animais. Sob testes científicos. Maus tratos aos animais sob testes científicos. Acho que todo mundo viu aí no primeiro semestre, todo mundo aqui tem Instagram, né? Vocês devem ter visto aí no Instagram, nos anúncios do YouTube, enfim, um videozinho que comoveu o mundo, basicamente, que é o Salve Ralph, que é a historinha de um coelhinho, que ele é utilizado para o mercado de cosméticos, né? Então, vejam aí esses 3 teminhas. São teminhas aí que vocês podem buscar como informação. Vamos lá. O que eu quero que vocês vejam aqui sobre essa questão dos tipos de tese? Gente, a tese, ela é obrigatória a estar no texto, tá? Seu texto tem que ter tese.
O texto que ele não tem tese é como uma pessoa que tem pulmão e não consegue respirar. Por que ter essa analogia, professor? Porque a tese ela é crucial, ela é fundamental para que possa haver uma argumentação dentro do teu texto. Tu só vai conseguir sustentar uma ideia, só vai conseguir fundamentar ideias dentro do texto a partir do momento que você tiver um ponto de vista para defender. Ok? E aí isso vai depender do tipo de tema que está sendo colocado lá para vocês. Possa ser que o teminha de vocês ele venha com palavras bem claras. Desafios para combater a evasão escolar. Caminhos para combater preconceito a homossexuais no Brasil, por exemplo. Possa ser que o tema ele traga essas frases bem delimitadas. Possa ser que ele traga aí uma visão bem ampla. Por exemplo, ano atrasado, né, 2019, o tema veio a democratização do acesso ao cinema. Uma coisa que eu quero que vocês observem. O tema do Enem, ele vai vir em duas vertentes principais, tá? Ou é um tema de pós-modernidade, como assim, professora? Temas que envolvam tecnologia, que envolvam informação. Ou segundo, temas que envolvam inclusão. São as duas palavras que desde o século XX estão sendo debatidas e estão sendo presentes. Silvalene, por que tu fala isso com tanta certeza? Pode pegar dos teminhas de 2009 para cá. Desde os teminhas de 2009 até 2020, todos os temas eles envolvem. Ou é um tema de pós-contemporaneidade, pós-modernidade, ou ele é um tema que envolve inclusão social, tá? Temas que não vão cair no Enem. Dois eixos podem esquecer que não cai esse ano. Criança não cai esse ano e idoso também não vai cair esse ano. Por que tu diz isso com certeza, Silvalena? Porque foi tema da Enseja, tá? E nunca, não vai ser agora que o Enem vai fazer, nunca, o Enem repetiu esses teminhas, tá? Então, crianças, qualquer eixo de criança e qualquer eixo de idoso, inclusão digital dos idosos, valorização do idoso, abuso sexual infantil, preservação da primeira infância, não vai cair. Pode ter certeza que esse ano não cai. Então, já é aí 2 eixozinhos a menos que a gente não precisa ir buscar para a proposta de redação, tá? Então, já pode ajudar aí para que vocês não tenham aí tanta amplitude quanto a essa questão em relação aos teminhas que possam vir. Belezinha? Então, agora vem para cá. Tipos de tese. Quando se fala em tese, vocês vão ter 3 referências básicas para formular essas teses. Ou ela vai ser uma tese desafio. O que é uma tese desafio, meu povo? É a tese básica. É a tese que vocês basicamente fazem, que vocês já têm costume. Que é a tese relacionada por intenção de causa. Tá? Por exemplo, me deem aí um tema que vocês acham que pode cair esse ano. Qualquer teminha. A prática cultura do cancelamento? Mais ou menos isso? Pronto. Então vamos pensar que o teminha seja esse, por exemplo. Tu falou aí a prática do cancelamento digital, né? Pronto, vamos lá. Imagine que o teminha, ele venha, é um teminha de pós-modernidade, né? Envolve aí tecnologia, internet, superexposição, mundo digital. Então vamos lá, imagine que o teminha venha esse. A prática do cancelamento digital na sociedade brasileira, ou no Brasil, como você citou. Vamos lá. Meu tema ele é dividido em 2 delimitações. Nós temos a palavra-chave e nós temos a palavra de comando. Palavra-chave é o que, meu povo? É a ideia central. É do que o meu texto tem que tratar. Nesse teminha, do que é que meu texto tem que tratar, meu povo? Fala com fé. Cancelamento digital. Beleza. Cultura do cancelamento. Ok. Vamos lá.
Quem é minha palavrinha de comando? A prática. Meninos, prática está relacionada a quê? A prática de tal coisa. Digamos que seja algo, vejam se vocês concordam comigo. Digamos que seja algo que esteja em questão. Algo que esteja, digamos assim, em ação. Certo? Concordam? Pronto. Então, a gente pode ver aqui essa ideia de prática como algo que acontece insistentemente, algo presente no meio social, em questão. E aí nós temos aqui, ó, Brasil ou sociedade brasileira. Vamos pegar aqui sociedade brasileira, tá bom? Pronto. E aqui nós temos a ideia de sociedade brasileira, ou seja, a população. Então, essa ideia de cultura do cancelamento no meio social brasileiro. Como que a população brasileira ela se comporta diante disso. Ok? Deu para entender até aí a ideiazinha do tema? Compreenderam? Pronto. Olhei essa ideia, aí eu vou descobrir, certo? Eu já pensei aqui, ó. A prática do cancelamento digital. Opa, se é cancelamento digital, tem a ver com tecnologia. Tem a ver com internet. Então, eu já posso ter um repertóriozinho aí básico. Que repertório vocês pensaram aí? Na hora que viram, assim, cancelamento digital. Pensou em tecnologia. Veio que repertório? Alguém pensou em alguma coisa? Eu pensei logo na terceira revolução industrial. Pensou também? Alguém mais pensou em alguma outra coisa? Alguém pensou em George Orwell? Que ele fala sobre, no livro 1984, o grande irmão, questão de nós estarmos sendo vigiados o tempo todo, o termo panóptico. Alguém pensou? Alguém pensou em alguma série? Superexposição aí na internet, por exemplo? Não, não, não. Mas pensaram em alguma coisa relacionada à internet, né? Pronto. Então, beleza. Aqui, lembra lá daquela ideiazinha da aula passada. Nós temos que ter o repertório da introdução e os dois repertóriozinhos do desenvolvimento, que eles vão se relacionar às nossas ideias de tese. Onde é que eu quero chegar com isso tudo? Quando vocês olharem o teminha, vocês vão pensar aí no repertóriozinho para contextualizar o tema e logo em seguida vocês têm que pensar em ideias de tese, em ideias que se relacionem como causa, como problemática em relação àquele tema. Por exemplo, professora, se eu chegar lá na prova, eu ver esse tema aí, e aí eu não consegui vir ideia nenhuma na minha cabeça de tese, eu não consegui pensar em nada, meus textos motivadores estão mais me confundindo do que esclarecendo as ideias para mim. O que é que eu faço? Você vai olhar para o teminha, e aí vocês vão fazer o bizuzinho. O que gera isso e o que isso gera. Lembraram? Eu já dei esse bizuzinho para vocês. O que gera isso sempre é a ideia de causa. O que isso gera é sempre ideia de consequência. Vamos lá, meninos. O que causa... Ó como funciona, tia. Pode chamar a senhora de tia, pode? Pode chamar a senhora de tia? Pronto, tá bom. Pronto, adoro. Eu também já sou tia mesmo. Vamos lá. Meninos, o que causa a cultura do cancelamento na sociedade? O que causa tanto esse ódio na internet? Oi? Não estou ouvindo, não. O que é que causa a cultura do cancelamento? Bora, meu povo, fala. Sim. A questão do politicamente correto? Pronto. Então, não vou colocar a questão do politicamente correto, mas vamos colocar intenção do politicamente correto, não. Se é politicamente correto, é porque eu não aceito a opinião do outro, certo? Pronto. Então, vamos imaginar que eu posso usar como tese assim, ó. Dificuldade. Vê se tu concorda. Se não tiver no teu pensamento, aí tu me fala que eu mudo, tá? Dificuldade. Desculpa eu estar meio gaga hoje, tá, minha gente? Dificuldade em aceitar entra no sentido que tu quer dizer? Dificuldade em aceitar o diferente. Pessoas que tenham opiniões diferentes. Pronto. Vamos lá. Me deem aí outra ideia que causa essa cultura do cancelamento.
Bora, meu povo. Vocês têm 90 questões esperando vocês para responder e tá vindo já a mulher para vocês assinar os papelzinhos aí. Já tem uma pessoa abrindo uma quentinha, bem aqui do meu lado. Já tô sentindo o cheiro do frango, velho. Bora lá. É triste, né, a situação? Vamos lá. Nada. Vocês têm que abrir mais a mente aí para vocês pensarem em teses muito rápido. Sabe uma ideia básica? Obscurantismo estatal. Ou negligência, pode ser negligência também. Obscurantismo estatal. Quer outro? Vamos lá. Falha nas políticas públicas de proteção no meio virtual. Compreenderam? Outra. Essa daqui cabe perfeitamente. Falta de educação. Vocês têm aula de informática na escola? Tem? Não? Tinha mais ou menos. Ensinaram vocês a mexer exatamente na internet, tal, ou era só PowerPoint? A gente abria o YouTube para brincar, para ver as coisas. Era, não era? Já passei por isso aí também. Ó, esse aqui cabe perfeitamente. Falta de educação digital. Certo? Vamos lá. Toda vez que vocês olharem o teminha vier com essa expressão. A prática, os desafios, estigmas que veio ano passado, em questão, tá? Em evidência. Todas essas ideiazinhas, elas vão fundamentar ideias de tese relacionada à causa. Vejam que isso aqui é tudo problema. Ó, dificuldade, obscurantismo, falha, falta, inexistência, ineficácia, ausência, inefetividade. Tudo isso se relaciona a ideias de causa. As próprias palavrinhas, elas já dão essa ideia de problema. Concordam? Então, sempre vocês vão analisar nessa visãozinha. Essa daqui é a tese básica, é a tese básica que vocês já estão acostumados a fazer. Precisa mudar, Silvelena? Não. Agora é interessante que conforme seja a ideia do tema, aí você mude essa intenção. Por exemplo, meninos, se agora, por exemplo, o teminha ele traz o seguinte: caminhos, olha só, caminhos, alternativas, vamos melhorar? Alternativas para combater a cultura do cancelamento na sociedade brasileira. Estão vendo a modificação aí da frase? Alternativas para combater. Se é alternativas para combater, ele quer o quê, meninos? Solução. Estão compreendendo a ideia? Ele quer solução. Então, a minha tese, a partir daí, agora a minha tese, ela tem que ser obrigatoriamente uma tese PIS-problema. O que é uma tese PIS-problema, meu povo? Essa daqui dificulta um pouquinho, mas preste atenção, vamos lá. O que é a PIS? Proposta de intervenção social. Ela tem que estar onde? Na solução. Ok? Problema, dificuldade. Então, o que é que eu vou fazer? Dificuldade, probleminha, ele tem que estar lá na ideia de tese. Estão compreendendo o raciocínio? Estão compreendendo? Então, o que é que eu vou fazer, meninos? Eu vou antecipar a minha ideia de solução. E aí ela vai se tornar um probleminha dentro dos meus desenvolvimentos, porque eu vou mostrar, eu vou evidenciar que elas são problemas porque elas não são aplicadas. Por exemplo, uma alternativa para combater a cultura do cancelamento. Aí eu faço lá a contextualizaçãozinha normal na introdução, apresento o tema normalzinho. Quando eu chegar lá na tese, meninos, aí eu vou fazer assim, ó, por exemplo, diante disso, com isso, enfim, nesse sentido, enfim, tá? É necessário que haja melhoras nas políticas públicas de proteção virtual, por exemplo, além de uma educação digital. Eu estou dando a solução. Tu está entendendo que eu estou dando a solução? Qual é a solução? Educação digital.
Aí o que é que eu vou fazer, tia? Quando eu chegar lá nos desenvolvimentos, eu vou mostrar que aquilo ali é um problema porque elas não são aplicadas. Porque o que é que acontece? Eu vou colocar como tese a importância da efetivação da educação digital. Tá entendendo? E aí lá no desenvolvimento eu vou falar justamente da falta de educação digital. Eu vou mostrar que é um problema porque não há aquilo como uma solução, uma efetivação qualitativa. Compreenderam a ideia? Compreenderam? Eu tô achando que vocês estão boiando. Pode dizer, entenderam ou não entenderam? Explica de novo. Explica de novo. Vamos lá. De novo. Entenderam a primeira? A primeira ficou de boas, né? A primeira ficou de boas? Pronto. Vamos lá, a segunda. Presta atenção. A segunda tese de vocês é a tese PIS-problema. Tá? Você vai usar ela em todo o tema? Não. Você vai usar ela em teminhas que trouxerem, que elas induzirem a isso, que a frase delimitadora induzia a isso. Por exemplo, caminhos para combater tal coisa, alternativas para combater tal coisa, como transformar tal coisa. Por exemplo, imagine, vou pegar aqui um teminha para facilitar. Imagine que o teminha de vocês vem assim. Como transformar, presta atenção, como transformar a cultura da imprudência devido, vai ficar um pouquinho grande, mas não tem nada não, devido ao uso Prestem atenção. Olha só aqui o teminha. Imaginem que o teminha venha para vocês isso. Como transformar a cultura da imprudência devido ao uso de celular no trânsito brasileiro. Vamos lá. Quem é palavra-chave, quem é palavra de comando? Do que é que meu texto tem que tratar, meu povo? Numa ideia geral. Pode falar, sem medo. Hã? Eita, falta de fé. Tenham vergonha não, sério mesmo, vai. Do que é que meu texto tem que falar? Cultura de imprudência, o uso de celular e trânsito brasileiro. Eu posso falar de velocidade no trânsito? Posso falar de uso de álcool? Inclusive, ó, isso aqui já veio no Enem, viu? 2013, a implantação da lei seca no Brasil. Tema de eixo político, tá? Vamos lá. Posso falar de falta de segurança, essas coisas? Não, porque não é o foco do tema. O tema está falando de quê, meu povo? Celular. Então, eu tenho que me prender à ideia do tema. Silvana, mas se eu quisesse falar aqui, citar, por exemplo, a lei seca, eu poderia? Não, você ia tangenciar o tema. Se eu quisesse citar o uso excessivo de velocidade, poderia? Não, você ia tangenciar o tema. Tá? Você estaria dentro de trânsito. Mas, dentro do tema, do eixo temático, você estaria fugindo. Ok? Então, vamos lá, observe. Imagina que o tema de vocês vem isso. Como transformar a cultura da imprudência. Primeira coisa, ó. Ele já disse aqui, meninos, ó. Como transformar. Ele está querendo que você dê alternativas. Certo? Ele quer ideias aí de soluções. Ok. Vamos lá. Cultura de imprudência. Cultura de imprudência, o que é que isso se relaciona? Ao próprio motorista, ao próprio condutor. Não tem lei que proíbe o uso de celular no trânsito? Tem leizinha, tá? Inclusive, ela foi até aumentada. A multa antes era R$ 93, agora é 290. Aliás, acho que já está mais de 1.000 praticamente. Né? Por causa desse que causava muitos acidentes, enfim. Então, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Cultura da imprudência está relacionada ao motorista. Certo? Então, aqui se relaciona a pessoas. Condutores, pronto, motoristas, ok. Aí, em seguida ele diz, devido ao uso de celular. Celular é o quê, meu povo? Tecnologia.
certo? Então, eu já tenho que pensar aí, é interessante que vocês se prendam o tempo todo à ideia do tema. Qual é a intenção aqui? Uma tese eu relaciono aos condutores e a outra tese eu relaciono aqui ao uso de celular, certo? No trânsito brasileiro, palavrinha de comando, ideia central. Compreenderam até aí? Compreenderam? Pronto. Aí, olha só, ele diz aqui, ó. Como transformar essa cultura de imprudência se é devido aos condutores? Então, eu tenho que pensar em uma tesezinha aí que resolva essa questão dos condutores. Certo? Então, eu posso pensar aí, por exemplo, nessa ideiazinha de melhor relação aí dos condutores, por exemplo, eu posso falar aí, ó, de uma... Não, mudar aqui. Mudança de comportamento, fica melhor. Mudança de comportamento por parte dos motoristas. Ó como ela resolve. Ele quer que transforme. O que é que vai transformar? Uma mudança de comportamento por parte dos motoristas. Estão entendendo a ideia? Até aí, isso aqui é tese. Calma que nós ainda estamos na tese. Qual é a segunda ideia de tese? Uso de celular. Pronto, então eu vou colocar aqui. Mais investimentos em tecnologias inibitivas. Como assim? O próprio, veja, uma responsabilidade eu dei para o motorista, certo? A outra responsabilidade eu dou para a própria tecnologia. Como se a tecnologia ela fosse ajudar, induzir, obrigar o homem a ter essa mudança de comportamento. Tá entendendo a ideia? Estão entendendo? Estão compreendendo até aí? Se não estiver entendendo, vocês falam, pelo amor de Deus. Bora lá. Aí, ó, isso aqui é PIS. É PIS. É solução. Estão vendo que é solução? Beleza. Professora, como é que eu vou transformar isso aqui em problema? Você vai chegar lá na tese, você vai botar desse jeitinho aqui. Você vai botar a ideia de solução, desse jeitinho aqui. Quando chegar nos desenvolvimentos 1 e 2, não tem que argumentar sobre cada tese? No primeiro, a primeira tese, no segundo, a segunda tese. Beleza. Eu vou transformar ele num problema. O que é essa ideiazinha de problema? Vamos lá. Os motoristas, os condutores brasileiros, eles são educados no trânsito? Eles sabem que existe a lei, mas eles respeitam? Não. Então, o meu probleminha aí vai ser mostrar que isso aqui é um problema, porque os próximos motoristas, eles não têm esse comportamento de mudança. Compreendeu a ideia? Captaram a ideia agora? Assim como na segunda. Eu vou falar que os celulares, por exemplo, que a tecnologia, ela induz o indivíduo a ter, por exemplo, eu posso falar dos sons dos celulares, né? Você está aqui, o celular vibra, você às vezes a gente está tão acostumado com o celular ali na mão o tempo todo, que às vezes você tem a impressão de que está tocando, aí você olha e não tem nada, não tem mensagem nenhuma, né? Tem muitas, eu era dessas, eu era bestada. Eu era dessas que quando eu tinha o boyzinho, né, um boyzinho, o toque dele era diferente, vamos saber que ele chegou. Entendeu? Hoje não, hoje eu não quero nem saber. Não quero nem saber de homem. Vamos lá. É um mal necessário, mas enfim. Vamos lá. Então, ó, o que que acontece? Vocês vão mostrar que isso aqui é uma falha, porque ela não é aplicada. Então, a intenção da tese PIS-problema é vocês anteciparem a ideia de solução. Lembrando, chegar lá na conclusão, eu não vou poder colocar a solução nova, não. Eu vou ter que repetir aquelas. Estão entendendo? Aí, vocês vão ver, ó. Eu estou detalhando, eu estou dizendo agente social, estou dizendo meio, efeito, detalhamento? Não. Então, eu não estou ferindo o limite estrutural. Tá de boas, certo? Quando eu chegar lá na conclusão,
Aí eu vou retomar essas ideiazinhas de solução e aí sim, eu vou dizer quem é que vai fazer, como que vai fazer, o que é que pode ser feito para que haja essa mudança de comportamento. Por exemplo, eu posso falar isso aqui nas próprias autoescolas. Eu posso falar de uma educação no trânsito desde as séries iniciais nas escolas. Estão compreendendo a ideia? Então, a intenção da tese PIS-Problema é vocês anteciparem a ideia de solução e aí, durante a argumentação, vocês vão mostrar que aquela solução é um problema porque ela não é aplicada. Entendeu a ideia? Entendeu como é que funciona? Pronto. E a última tesezinha é a tesezinha que nós temos como tese implícita. Implícita não, desculpa. Tese bipartida. Implícita é tema filosófico, foi mal. Bipartida. O que é a tese bipartida? Quando eu divido ela em dois pontinhos. Quais são os pontinhos? Uma ideia de causa e uma ideia de consequência. Ok? Ah, fiz problema aqui, ó. Antecipação. Antecipação da ideia de solução. Ok? Compreenderam? Na sexta-feira, pode deixar que a gente aprofunda mais um pouquinho isso aqui, para facilitar mais para vocês, tá bom? Vamos lá. Estão aí com o texto motivador em mãos? Peguem bem nosso texto motivador de hoje. Nosso teminha de hoje tem aí, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema fome no Brasil. Como enfrentar esse problema. Então, qual é a minha tese aí? Qual é o tipo de tese que eu tenho que abordar? Tese, PIS-Problema. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer esse tipozinho de tese aí na argumentação de vocês. Deixa eu colocar aqui para a gente pensar. Pode apagar? Pode? Ó, primeira coisa. Fome no Brasil. Fome, alimento é um direito constitucional, tá? Já anotem aí. Alimento como enfrentar esse problema? Professora, é obrigado eu usar a tese PIS-Problema? Não. Mas é interessante que vocês tentem utilizar ela, tá? Eu tanto vou dar ideiazinhas de problema normal, quanto ideiazinhas que podem funcionar aí como solução. Anotem logo aí umas ideiazinhas de tese, que aí a gente vai para o texto motivador. Meu Deus, eu não queria mais descer, não. Meu filhinho, me dê bem aqui esse caderninho para não descer. Por favor. Obrigada. Vamos lá. Ideiazinhas de tese aí. Para ficar mais fácil para vocês. A primeira, falta de emprego
Então, eu já penso, PAN, empregabilidade, a população. Entendeu como é que funciona a tese para esse problema? É só você inverter e já pensar na solução. Tá? Segunda ideiazinha de tese. Preço alto dos alimentos. Inclusive, está um absurdo, viu, minha gente? O sangue de Jesus tem poder. Terceiro, desigualdade social. Quarto, insegurança alimentar. Cinco. Ó, gente, aqui tá esquisitinho, mas é insuficiência, tá? Insuficiência, viu? É porque ficou esquisitinho aqui o jeito que eu botei. Suficiência de programas sociais. Pode apagar aqui para me colocar as ideiazinhas de repertório para vocês? Pode, né? Alguém tá com internet aí? Tô com preguiça de pagar meu celular. Tem alguém com internet? Faz um favor. Pesquisa bem para mim. Se eu não me engano, o nome do quadro é esse. Fome. O nome do quadro, eu acho que é Fome. Acho que é Tarsila do Amaral. Ou é Anitta Malfatti? Anitta Malfatti, vê aí se é. Tela Fome. Acho que é. É para aparecer uma famíliazinha, todo mundo esqueletinho. Como se estivesse morto mesmo. Ou é a morte? Vê aí como é o nome. Vê se aparece, por favor. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah, licença. Fome Anitta Malfatti. Imagens. É fome? Não, não é não. Acho que é o quadro. Peraí, só um minuto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Valei-me, Nossa Senhora, sabe? Valei-me. É tipo uma famíliazinha bem magrinha. Isso. Deixa eu ver. É a morte? Anitta Malfatti. Não é ele, não. Só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho. Como é o nome?
Mas esse aí caberia era em movimento imigratório. Mas tinha, eu já lembrei qual é. Não era nem esse aí, mas esse aí também parece. Mas é esse aqui, criança morta. Quer ver como é? Anitta Malfatti. Eu tô com fome e quero merendar. Eu tô caçando o nome. É, criança morta. Quem é o autor aqui? Consegue enxergar pra mim? Criança morta. Tela criança morta. Quem é o autor? Porque aquele lá que ela encontrou é retirantes. Mas, ó, é esse aqui, ó. Mas eu não tô achando é o... Mas também eu sou burra, né? Artista. Bota bem aí. Artista, tela, criança morta. Já vou, gente. Só um minutinho. Artista, tela, criança morta. Criança morta. Portinari, né? Sabia. Obrigada. Hum.
Pode? Vou guardar logo meus pincéis, não esqueço de levar. Vamos lá, quando vocês terminam de anotar, eu vou explicando para a gente não perder tempo, tá? Ó, nossa primeira ideia de tese aqui, nós temos a questão da falta de emprego. Por exemplo, tô saindo, Patrick, aguenta aí. Nós temos aqui a questão da falta de emprego, a empregabilidade. Isso dificulta com que as pessoas tenham acesso aos alimentos. Esse período de pandemia, então, nem se fala, né? A quantidade de pessoas, por exemplo, que estavam sobrevivendo a partir de cestas básicas, né, que a comunidade estava organizando, tá? Outra ideia que a gente pode pensar, o preço alto dos alimentos. Ó, lembra ali de tio Patrick. Lá na pós-contemporaneidade, quando chega depois da Semana de Arte Moderna, que é o que nós chamamos aí de literatura contemporânea, enfim, tem um rapaz chamado de Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart, ele tem um poema chamado de... Deixa eu me lembrar... Se eu não me engano, o nome do poema, ele fala sobre a questão do preço do alimento. Acho que o preço do feijão, alguma coisa assim, é uma crítica social. Que ele começa a destrinchar o poema, e aí uma parte do poema ele diz assim, eu só não vou falar dos alimentos porque não cabe dentro do poema, por causa do preço, tá? Então é uma forma, ele faz uma crítica à questão da industrialização, que há uma supervalorização dos produtos industrializados, tá? E aí funciona como uma forma de crítica, vocês podem citar, Ferreira Goulart, tá? Nós temos a desigualdade social, isso é fato, tá? A gente vê isso pela própria feira, hoje a gente vê aí, eu moro sozinha, e eu faço uma feira, eu juro a você, minha feira sai por R$500, e eu chego em casa com 3 sacolas, não sei o que foi que eu levei, né? Porque tudo tá um absurdo de caro, né? E aí não dá, é uma conta que não fecha, digamos assim, né? A insegurança alimentar, lembrem, é um direito constitucional. Alimento é um direito constitucional. A gente pode fazer aí uma contraposição, mostrando que o direito que a Constituição Federal garante, ele não é efetivado de maneira qualitativa no meio social. Uma vez que até os órgãos responsáveis por essa distribuição de alimentos, certo? Eles falham. Que aí eu posso lembrar de um rapaz, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele tem um termo, não lembrem só de Zygmunt Bauman com modernidade líquida não, tá? Ele tem um termo muito interessante, que é o termo instituições zumbis, tá? Instituições zumbis, você faz aí uma relação com instituições viva-mortas. Elas existem em sua estrutura, mas elas não cumprem o seu real papel. Ok? E aí elas acabam se mantendo aí como realmente instituições que elas, digamos que só servem de aparência, por exemplo, mas elas não atuam de maneira qualitativa perspicaz. Não é que ela não atue, mas ela se mostra aí ineficaz, insuficiente, inconsistente como garantia para a população. O desperdício de alimentos, tá? Há uma enorme quantidade de alimentos que são desperdiçados, isso também causa problema. A teoria malthusiana, né, ela falava sobre essa questão de que ia chegar um momento que não ia ter alimento para todo mundo. Assim, hoje, digamos assim, que essa teoria ela já não se confirma mais, né? Até porque a própria tecnologia, os avanços aí, fez com que é notório que há alimento para todo mundo. O que falta aí é uma condição de distribuição, justamente por causa de diversos fatores. Inclusive, a questão do preço, por exemplo, e da dificuldade de ter acesso a esses alimentos. A deficitária ação do Estado, tá? Vocês podem pensar aí, por exemplo, que há uma falha do Estado quanto a essa organização, certo? E distribuição aí desses alimentos para a população, ok? Chega até a realmente um quadro de miséria. Tem pessoas que morrem de fome, tá? Tem criancinhas, por exemplo, e não precisa nem falar da África, por exemplo, né? No Brasil tem pessoas que realmente estão sobrevivendo assim, digamos que é o que realmente a outra pessoa dá compaixão de outra pessoa, né? Mas tem crianças, por exemplo, na África, que eles realmente sobrevivem de barro com sal,
faz o biscoito de barro com sal e eles comem, e é uma briga. Quando aparece comida é uma felicidade, quando tem eles até brigam para ver quem come. É tenso, tá? Vamos lá. E aí a insuficiência de programas sociais. Nós tivemos aí, tem alguns como Bolsa Família, né? E outros programas, já teve um programa também chamado de Vale Gás, tá? Que era uma maneira, tem o Bolsa Escola, por exemplo. Bolsa Escola, ele é uma maneira, né, de... assim, eu não vejo ele como um programa que se volte muito para a qualidade da educação. A questão é o aluno estar na escola, né? Então, os pais, ele tem muito essa questão de, o menino tem que estar na escola. Tem crianças que sobrevivem, que só comem da merenda escolar. É tanto que teve até um projeto de lei agora, durante a pandemia, para que seja distribuído a merenda escolar até no período de férias para as crianças, tá? Porque não tem alimento. Tem crianças que vão para a escola realmente por causa da comida, porque ele não tem outra coisa para comer, né? E isso é gravíssimo, tanto para a questão nutricional dessa criança, quanto para o próprio desenvolvimento mesmo até social, tá? Comida é direito de todos, ok? Não é à toa, tem até a musiquinha, não vamos usar não, mas a gente fica feinho, mas acho que vocês irão aí a musiquinha do TikTok, né? Eu tô com fome e quero merendar, né? Cuidado aí, vejam aí, dá para me citar? Depende aí como é que você vai fazer uma argumentação com isso, mas você pode ver aí como é que se quer citar, ver aí como é que pode fazer uma argumentação consistente, tá? Para não colocar só uma musiquinha lá à toa. Desenhos de repertório, o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, fala exatamente. O livro da Raquel de Queiroz, o livro 15 de Raquel de Queiroz, também fala muito sobre essa questão da fome, né? No Nordeste, principalmente, né? Toda a segunda geração moderna dá para vocês citarem, principalmente quando fala aí sobre os romances da Seca, ou romances de 30, ou geração de 30. Todos eles vão abordar muito sobre essa questão da região Nordeste local, né? E aí as suas problemáticas sociais, principalmente a seca e a fome. Pela criança morta de Cândido Portinari, alguém falou aí sobre a questão de retirantes, né? Só que, assim, o quadro retirantes, ele cabe. Só que o quadro retirantes, pelo próprio nome, ele cabe até melhor, por exemplo, em um tema que envolva xenofobia, tá? Ou movimento imigratório, tá? Esse aqui de criança morta, ele cabe perfeitamente até pela própria tela, né? Você vê que a criança realmente, ela morre de fome, que era... O foco deles era falar das mazelas sociais que assolavam as regiões brasileiras, tá? O filme O Poço, alguém já deve ter assistido, aí tem na Netflix. Eu não consegui assistir o filme todo, eu achei muito asqueroso, né? Tem pessoas que comem os outros. É interessante o filme, tem uma problemática bem densa, mas eu mesmo não tive muita coragem de assistir todo, não. O filme O Poço, ele fala do excesso de alimentos nos primeiros níveis e a escassez nas camadas, né? O primeiro nível são pessoas que são presas como se elas fossem isoladas, né? E aí as primeiras camadas, eles têm um banquete mesmo maravilhoso de comida. Quando chega na última camada, não tem praticamente mais nada. É tanto que eles comem a uns outros mesmo, né? Para poder sobreviver, questão de sobrevivência, tá? Então vejam aí como é que pode argumentar. E é mídia, tá? Então pensa lá na solução, vocês podem falar aí de propagandas midiáticas que envolva essa ideia de solução. Constituição Federal, direito à segurança alimentar e a qualidade de vida, alimento, ele é reflexo de qualidade de vida, tá? Termo instituições zumbis, do Zygmunt Bauman, forem citar, não coloquem só instituições zumbis não, tá? Do sociólogo Zygmunt Bauman, o Estado perdeu a sua função social, mas manteve a sua forma a qualquer custo. E lembra de alusõezinhas históricas, tá? A Revolução Industrial trouxe essa questão da substituição dos alimentos, né, principalmente dos alimentos naturais pelos alimentos industrializados, e isso acabou dificultando também a população, porque não tem uma cultura, digamos assim, de educação alimentar, e principalmente, né, de uma agricultura familiar, né, então isso também se torna um problema. E tinha a política do pão e circo lá na história, acho que dá para vocês citarem também, que era uma maneira que os imperadores, eles tinham de controlar a população, né, eles usavam ali a argumentação, a ideia do pão e circo como uma forma de controlar a população. Aí tem a referenciazinha, em 467 a.C., os imperadores controlavam a distribuição de alimentos para a população como forma de dominação da população. Isso a gente vê até hoje, isso acontece com a gente. Por exemplo, aumenta o preço de tudo
E é uma forma de nos controlar, porque a gente precisa comer. Então, o que a gente faz? A gente paga, né? E aí acaba tendo esse desconforto, essa dificuldade aí de uma desigualdade social cada vez mais frequente e presente. Fica claro exatamente nessa divisão de classes no Brasil. Ok? Ainda temos tempo? Não. Tem? Pega aí o textozinho motivador, por favor. Primeiro textozinho tem aí, objetivo global, tem uma menininha comendo, e aí tem assim, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Objetivo do desenvolvimento sustentável, isso aí era um dos planos da ONU, tá? Então, vocês podem falar que combater a fome é um dos programas, né, do milênio, um dos ideais, dos objetivos do milênio ainda, da ONU. Tá? E aí vocês podem ver como é que a mídia pode trabalhar nesse sentido. Oi? Sim, você pode citar a ideia do programa Fome Zero, né? Foi uma ideia que se teve, uma maneira de tirar a população da pobreza. Na verdade, deu uma sensação, né, de que tirou a população da pobreza. Mas isso, por exemplo, a gente vê que digamos assim, que não se tornou algo consistente. Tá? Texto 2. A redução mais significativa da fome no Brasil aconteceu em 2012. Aponta o relatório das Nações Unidas, divulgado nesta quarta-feira, 27. Nesse ano, o país alcançou 2 metas da entidade internacional: cortar pela metade o número de pessoas passando fome e reduzir esse número para pelo menos 5% da população. O relatório Estado de Segurança Alimentar no Mundo 2015, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, grifa isso aí, tudo. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pode ser um dado, pode ser aí um repertório, que é a FAO. Nesta quarta, destaca os avanços brasileiros na redução do número de pessoas em situação de fome conquistado nos últimos anos. O Brasil é o país entre os mais populosos que teve a maior queda de subalimentados. Grifa esse nomezinho aí. Entre 2002 e 2014, a 82,1%. No mesmo período, a América Latina reduziu 43,1% esta quantidade. Entre os mais populosos, o país também é aquele que apresenta o menor índice de pessoas subalimentadas. São 3,4 milhões de pessoas no Brasil, pouco menos de 10% da quantidade total da América Latina, equivalente a 34,3 milhões. O relatório afirma o esforço e reconhece a trajetória do Brasil na ação da redução da pobreza e combate à fome, ressaltou a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O Brasil, ao contrário de outros países do mundo, sempre foi um grande produtor de alimentos. Grifa isso aí. Vocês podem fazer uma argumentação por contraste, que realmente é fato. A base do Brasil é a agricultura, né? E é um país que tanta pessoa passa fome. Então, como é que isso, né? Como é que isso não fecha? E detalhe, os alimentos que nós temos são exportados, quando eles voltam para o nosso consumo, eles vêm até mais caros, né? Então, isso dificulta a questão aí de garantia da alimentação à população. E mesmo assim, a população passava fome. O nosso problema não era a disponibilidade de alimentos, era o acesso aos alimentos e a renda. Então, o probleminha aí não é o alimento em si, é como tem essa distribuição, a chegada desse alimento à nossa mesa, por exemplo, tá? É aí onde vem o problema. E isso conseguimos alcançar com políticas públicas, explicou. A publicação aponta também que o país alcançou todas as metas das Nações Unidas em relação à fome. O objetivo do desenvolvimento do milênio era de reduzir pela metade a fome, e o da Cúpula Mundial de Alimentação era de reduzir pela metade o número de absolutos de subalimentados. O Brasil é um dos 29 países que conseguiu alcançar essas 2 metas. O objetivo do desenvolvimento sustentável, que está em processo de formatação, visa reduzir até menos 5% dos famintos, né, até 2030. Já estamos em 2021 e tem gente passando fome, então tem uma falha aí. Desde o ano passado, nós já conseguimos alcançar esta meta, contou a ministra. As ações de segurança alimentar desenvolvidas pelo programa Bolsa Família Grifa foram citadas como cruciais para o crescimento incluso que o Brasil alcançou. O que isso quer dizer? Bolsa Família é um programa social, então eu posso usar como tese, uma insuficiência de programas sociais. Lembra lá, insuficiência é inexistência? Não. Insuficiência é mostrar que só
aquela ação do Estado ela não suporta, ela precisa de mecanismos de auxílio, tá? Então, aumentar esses programas, melhorar, democratizar esse acesso, buscar mais políticas públicas que sejam mais perspicazes e atender a população como um todo. A proteção social pode estabelecer um círculo virtuoso de progresso à população pobre, com melhores salários, empregos e renda. Opa, tem um probleminha aí. O salário é baixo, muito baixo. O salário do brasileiro é muito baixo, certo? Tem uma pesquisa, não me lembro exatamente qual foi a fonte, mas fizeram os cálculos e disseram que por baixo, para a população brasileira realmente ser vista como retirada da pobreza, o salário mínimo deveria ser 2.000 e alguma coisa, tá? Então você imagine como é. Às vezes eu até acho difícil ver assim como é que tem pessoas que conseguem sobreviver, sustentar uma família, 5, 4 filhos, só com Bolsa Família. É muito difícil, né? Imagine pessoas que têm mais filhos ainda e não tem, por exemplo, essa hora está sem saber o que é que vai comer. É complicado, né? Vamos lá. Com salários, empregos e renda. Vocês podem citar aí como uma ideia de problema, né, e uma ideia de solução, a necessidade do Estado de haver investimentos na área de infraestrutura, para haver mais empregabilidade à população e isso favorecer ao trabalho, digamos assim, né? Quanto mais pessoas trabalhando, mais vai ter dinheiro circulando, mais vai ter, digamos assim, que facilidade para a população ter acesso a alimento e a qualidade de vida, né? Vamos lá, pelo menos por baixo. Estes programas reduziram significativamente a desigualdade de renda entre 2000 e 2012. A renda média do quinto mais pobre da população era 20%, cresceu 3 vezes mais rápido do que as dos 20% mais ricos. Último textinho. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira revela que, apesar dos avanços, grife isso aí, gente, o Brasil ainda encontra um cenário preocupante no enfrentamento da fome. Segundo o levantamento, a insegurança alimentar grave atingia em 2013 3,2%, ou seja, 2,1 milhões dos domicílios e 7,2 milhões de habitantes, 3,6% do total. Em insegurança alimentar leve, estavam 14,8% dos lares, com 34,5 milhões de habitantes e 17,1% da população. Em segurança moderada, havia 4,6% das residências, onde moravam 10,3 milhões de pessoas, 5,1% dos moradores. A boa notícia da pesquisa é que cresceu em 10 anos a proporção de domicílios com acesso adequado aos alimentos em quantidade e qualidade. Lembrem, a pessoa ter acesso ao alimento não significa que ela tem uma segurança alimentar garantida, tá? Lembra lá quando nós falamos de obesidade? Há uma semana atrás, mais ou menos 2 semanas atrás, certo? A quantidade de alimentos que nós estamos ingerindo são alimentos ricos em sal, ricos em açúcares e ricos em gorduras, ou seja, não tem nenhum valor, digamos assim, nutricional qualitativo para desenvolvimento nutricional do organismo da pessoa, ok? Então, quantidade não significa qualidade, tá? Vamos lá, chegaram a 50,5% milhões de residências, mais de 3/4 do total, de 65,3 milhões. Neles, moravam 149,4 milhões de pessoas, equivalente a 74,2% dos habitantes do país. Isso aí é pesquisazinha do IBGE. Então, vocês vão pegar a ideia geral, pegar a fontezinha, apresenta o dado e faz a argumentação. Preciso colocar o nomezinho Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Não, porque ele já é de conhecimento geral. Belezinha? Agora, a FAO, aí eu preciso colocar, porque ele não é tão conhecido, digamos assim, para os nossos corretores. Ok? Tudo bem? Good night, estudem, pelo amor de Deus, tá? E aí, sexta-feira nos vemos, tá? Tchau, gente, boa noite. Oi, tudo bem? Iniciando mais uma aula da melhor disciplina, literatura, coisa boa. Já estamos colhendo aí as aprovações, né? 3 aprovações aí, ou seja, 3 churrascos, coisa boa. Literatura, melhor disciplina.
Ah, meu Deus, literatura, melhor disciplina. Ó, o material referente à escola literária que eu vou estar explicando hoje, eu vou enviar ainda hoje no grupo, para que você possa associar e na nossa próxima aula já vai estar impresso aí, para que nós possamos responder algumas questões. Patrick, nós paramos onde? Aula passada, finalizamos a concepção da arte pela arte. Estão lembrados? A arte pela arte, parnasianismo, Olavo Bilac, o soneto lá, as métricas versus decassílabos. Na sequência, nós vamos estar estudando a escola literária conhecida como simbolismo. Olha só que legal. Simbolismo. Show. Simbolismo aqui, detalhando hoje esta escola literária, que não é um dos períodos aí mais cobrados no Enem, mas nós devemos estudar essa sequência aqui em torno do nosso cronograma das produções brasileiras, ok? O professor Jorge sentiu a reação da vacina, foi? Não tem aula de geografia, não? Rapaz, interessante, né? Essa vacina aí tá dando o que falar. Eu mesmo estou esperando a vacina chegar em gotinhas. Chegar em gotinhas, eu vou estar, de certa forma aí, né, tomando. Se for em agulha aí, jamais, jamais, brincadeira. Tomei a minha dia 18, não vejo a hora de tomar a segunda dose. Patrick, simbolismo aqui, ó, associa comigo. Simbolismo vai ser a literatura apresentada por símbolos. Anote aí, ó, a literatura apresentada por símbolos. Associa isso. Show? Professor, quero saber aqui a origem do simbolismo. Quero saber a origem do simbolismo, onde tudo começou. Quero saber quem são os principais autores. Ó, não esqueça, cada período literário você deve estudar contexto histórico, o que é que aconteceu aqui, se teve guerra ou não, características em torno da linguagem e os principais autores, principais representantes. O simbolismo aqui, ele teve origem lá na França. Ó, novamente a França aqui, apresentando a escola literária. Iniciou na França aí em 1886, ok? Show. Ó, a origem associa esta data. A origem aqui. Patrick, é importante eu saber a origem? É. Entretanto, você deve revisar, aprender de fato a importância do simbolismo no país do carnaval, ou seja, no Brasil. Patrick, o simbolismo aqui no Brasil começou quando? Em 2020 foi? Não, professor, 2020 foi pandemia. Calma aí, ó. Brasil, vem comigo. Iniciou o simbolismo. Anote aí. 1893, ó. 1893. Com a publicação de duas obras aqui. Duas obras. Pá. Pá. Missal. E esta outra obra, ó. As duas obras foram publicadas por Cruz Souza. As duas obras foram publicadas por Cruz e Souza, o nosso principal representante aqui no Brasil. Patrick, aqui eu vou ter uma obra no aspecto da prosa, ó, no aspecto da prosa. Professor, o que é texto em prosa? Apresentado em parágrafos. Professor, eu vou ter outra obra aqui apresentado em poesia. Patrick, já mudou. Já mudou. Por quê? O parnasianismo que nós estudamos só tinha poesia, só tinha verso. Aqui já vai mudar. Apesar da poesia ainda ser o foco, ok? Associa essa concepção. Pã. De boa, professor.
essas duas obras, Cruz e Souza. Vou já colocar o nome dele. Cruz e Souza. Escritor que, inclusive, vai sofrer muito aqui com preconceito racial. Pã! Aí vem comigo, ó. Vem comigo aqui. Professor, eu tenho que estudar o mesmo que? Não esqueça, para que você gabarite literatura lá no Exame Nacional do Ensino Médio, você precisa estudar baseado em quê? Escrever novamente aqui para você não esquecer, ó. Contexto histórico. Contexto histórico. Características. E os principais autores. Ó, e os principais autores. Pã, professor, vem aqui, vem na vibe literária, ó. Simbolismo. Patrick, como é o contexto histórico aqui mesmo do simbolismo, ó? Associa aí. Contexto histórico, de modo geral. Contexto histórico, de modo geral. Inclusive, a professora Silvelena citou isso na aula. Patrick, finalzinho do século XIX, aconteceu o quê? Ó? Processo aqui da Revolução Industrial, ó. Pã. Revolução Industrial. Show, de modo geral, na Europa. Pã. Patrick, quais foram os principais fatos aqui no Brasil? No Brasil, nós vamos estar observando, aqui, ó, em relação ao contexto histórico, dois acontecimentos importantes aqui, que vai estar influenciando essas produções. Vem comigo, ó. Pam, 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 pam. 1888, o que acontece aqui? 1888. Patrick, é o primeiro carnaval? Não. 1888 vai acontecer o quê? A abolição da escravatura, ó. Abolição escravatura, ou seja, a escravidão, já era. Patrick, um ano depois, a proclamação de quê? Fechou. Ó, os acontecimentos que vão estar, de certa forma, aqui, apresentando o contexto histórico para apresentar o simbolismo. Pronto. Associa isso, ó. Patrick, eu já percebi aqui, devido a esse contexto, que a sociedade está vivenciando o quê? Um pessimismo total. A sociedade está enfrentando um pessimismo total. Pessimismo total, ó. Show. Patrick, como é a moda na literatura? Como é a moda? Um período vai ser o quê? Oposto ao outro. Um simbolismo aqui, ó. Não esqueça, ele é oposição ao parnasianismo. Vou explicar agora para você. Vem aqui comigo. Detalhando as características. As características importantes, de suma importância. É geralmente as características que o Enem vai estar cobrando para você. Por isso, preste atenção.
características aqui. Patrick, características. Nós vamos chamar a linguagem aqui do simbolismo uma linguagem vaga. Patrick, como assim linguagem vaga? Uma linguagem misteriosa. A linguagem vaga. Nós vamos estar observando aqui no simbolismo o aspecto da musicalidade. Musicalidade. Nós vamos estar observando aqui no simbolismo ainda o aspecto da subjetividade. Ó, mudou. Parnasius era o quê? Objetividade. Aqui, professor, vai estar evidenciando o quê? Ó, o S, ó. Subjetividade. Apresentando concepções semelhantes, parecidas com o quê? Com o romantismo. Vou ter uma subjetividade profunda. Beleza? Ajeitar aqui a letra. O piloto não é profissional, esse piloto aqui está falhando. Ou seja, professor, eu vou estar observando aqui, ó, o simbolismo com o aspecto totalmente surreal. Vou botar aspecto inconsciente para ficar melhor para você associar os textos, ó. Aspecto inconsciente em relação ao eu lírico. Professor, o que é eu lírico mesmo? Esqueceram já? Eu lírico, a voz do texto. Inclusive aqui, no simbolismo, nós vamos perceber, ó, o S, ainda o uso do soneto. Professor, o que é um soneto? Aquele texto lá. Um texto, professor, apresentado em versos, no total apresenta 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos. 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos, 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. O uso do soneto ainda aqui, ó. O uso do soneto. E o simbolismo, ele vai apresentar algumas figuras de linguagem. Patrick, que figuras de linguagem são essas? Presta atenção, geralmente é isso que o Enem costuma cobrar. Figuras de linguagem. Nós vamos perceber aqui no simbolismo o uso de aliterações, assonâncias, sinestesia, são as figuras de linguagem aqui, ó, mais utilizadas nos poemas, nos versos. Inclusive, vou estar apresentando um soneto aqui para você. Inclusive, esse soneto
está em uma questão que nós vamos estar respondendo na próxima aula. Um soneto de Cruz de Souza, que você vai estar evidenciando as seguintes concepções. Mas antes eu gostaria de destacar o seguinte, ó. Observe que esse período aqui do simbolismo vai estar, de certa forma, professor, trabalhando, ó, o sentimentalismo. O sentimentalismo, ó. Patrick, na poesia do parnasianismo não tinha esse aspecto de sentimento. Aqui no simbolismo já vai ter. Por quê, professor? Porque o poeta vai estar apresentando os seus sentimentos em sua escrita. Devido à Revolução Industrial, devido ao contexto, ó, o escritor, de certa forma, aqui ele vai sofrer. Inclusive, nós vamos observar nos textos de Cruz de Souza esse sofrimento, esse pessimismo e um detalhe. Cruz de Souza ele vai utilizar muito a cor branca. Patrick, como assim o termo branco? Porque ele vai sofrer com preconceito racial. E para se vingar desse preconceito racial, ele vai utilizar o termo branco como um aspecto negativo. E nós vamos estar observando isso em algumas produções dele aqui. Ok? Ó, sentimentalismo. O quadro está com frio, ó. Figura de linguagem aí. Pã. Oi. Beleza, beleza. Vou colocar aqui. Esse aqui, né? Sinestesia, pronto. Não tá dando para enxergar aí, não. Pam, pam, pam. Colocar bem aqui, ó. Calma aí, calma aí. Organizar. Organizar aqui. Pronto. Beleza. Vamos que vamos. Ó, colocar aqui o soneto. Olha só. A linguagem. Colocar aqui o soneto. Inclusive, vou estar mandando material hoje no nosso grupo. Vou mandar porque próxima aula quero ver todo mundo aí debatendo o simbolismo. Colocar aqui os pilotos. Pã. Melhor disciplina. Olha só. O título do texto. Vida obscura. Pam, pam. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Ó, ser humilde entre os humildes seres. Embriagado.
tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Caramba! Aí, primeira estrofe. Pã. Aí vem a outra. O professor está achando que é um soneto aqui. Será que é um soneto? Você vai observar a estrutura. A vida presa a trágicos deveres. Chegaste ao saber de altos saberes. Pã. Ninguém te viu o sentimento inquieto. Magoado. Oculto. E aterrador. Secreto. Que o coração te apunhalou no mundo. E vai finalizar o texto agora, ó. Professor, é um soneto mesmo, tá parecendo, ó. Mas eu que sempre te segui os passos. Sei que cruz infernal prendeu-te
os braços. O teu suspiro, como foi profundo. Como foi profundo. Patrick, quem é o texto aqui? Cruz Souza. Professor, é um soneto, é? Professor, eu tô achando que é um soneto. Será que é um soneto ou não? É não, Patrick? É um soneto ou não? Patrick, como é que eu sei se é um soneto ou não, hein? Como é que eu vou saber? Você vai contar, se tiver 14 versos, 2 estrofes com 4 versos, 2 tercetos. Se tiver, se não tiver, não é um soneto. Pronto. Patrick, aqui, pelo visto, não é um soneto, não. Uma dica aqui para você. Professor, como é esse período mesmo? Como esse período mesmo, simbolismo. Coloque na sua cabeça o seguinte. Você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Você sabe quem é o Sr. Omar? Aquela pessoa negativa, trágico, 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 trágico. Pronto, coloque isso na sua cabeça. O simbolismo é a concepção do Sr. Omar. Não tem aquela pessoa negativa que você, quando vê na rua, muda até a direção? É o simbolismo. Professor, pessimismo total, sofrimento ao extremo. Meu Deus, nada dá certo. Amanhã eu vou ter que acordar, vou ter que respirar. O simbolismo é isso. O simbolismo na concepção de Cruz Souza. Patrick, mas eu entendo. Eles sofreram, de certa forma. Cruz de Souza, os pais foram escravos. E ele vai estar explanando esse sofrimento na sua escrita. Vida obscura. Observe aí, a maneira, o sentimentalismo aqui, O mundo para ti foi negro e duro. Brooklyn, 1800 e quanto? Professor, mesma concepção lá, todo mundo deu o Cris. Mesma concepção. Sofrimento acima de sofrimento. O negro aqui, o que? Sendo rebaixado. O que eu falei para você, Qual é o contexto histórico, professor? Observe isso. É o contexto histórico que vai estar influenciando o quê? A escrita. Beleza? Patrick, os principais autores. Principais autores aqui do simbolismo. Os principais autores do simbolismo. Os mais cobrados no Enem. Cruz de Souza e Afonso Guimarães. Pã. E pã. Cruz de Souza. Ok? Afonso Guimarães. Pã. Professor, esses são os mais cobrados aí no Enem. Patrick, é um período muito cobrado? Não. Porém, se você pega a prova de 2018, teve 2 questões lá do simbolismo. 2 questões do simbolismo. Lembrando que a literatura, sempre é citada no aspecto gramatical, no aspecto interpretativo. Ok? Associa isso. O simbolismo, essa concepção. Linguagem, a linguagem não é uma linguagem coloquial, não. Uma linguagem formal aí, não tão formal quanto a do parnasianismo. Por quê? No parnasianismo, o que é que importava? A beleza. Aqui no simbolismo vai importar o que, professor? O sentimentalismo. A literatura sendo apresentada, professor, através de símbolos. Que símbolos são esses aqui? Que símbolos são esses, professor? Observe aí os símbolos que ele vai estar destacando.
seu espasmo obscuro. Professor, esse texto aqui apresenta rima ou não? Apresenta rima ou não? Apresenta, ó. Obscuro com duro, seres com prazeres, ó. Observe. Mesma concepção. Porém, eu não vou estar preocupado aqui se a rima é rica ou não. Esse aspecto já ficou para trás. O processo das rimas ricas, professor, ficou onde? Lá no parnasianismo. Aqui o simbolismo associa uma coisa, ó. O simbolismo, ele vai se aproximar com o aspecto romântico. O ser humano na concepção pessoal, sentimental. Patrick, se ele aproxima com o aspecto romântico, ele é o quê? Ele é oposição ao parnasianismo. O bom da literatura é esse, ó, essa pegada. Você tem que associar os períodos literários, quentismo, barroco, arcadismo, colocar na ordem e perceber. O barroco aqui vai ser contra, de certa forma, o quentismo. Professor, o realismo vai ser contra o romantismo. Essa é a pegada, você tem que observar. Um período vai mudar para o outro. Patrick, teve início aqui, 1893, o simbolismo no Brasil. Professor, essa estética simbolista vai acabar quando? Essa estética do simbolismo vai acabar em 1922. Patrick, o que é que vai acontecer em 1922 aqui no Brasil? O que é que vai acontecer em 1922 aqui no Brasil? A SAM, Semana da Arte Moderna. Ou seja, tanto o parnasianismo, que aconteceu em 1882, e o simbolismo em 1893, vai estar, perdendo sua graça, perdendo sua concepção lá na Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna que é o quê? O início do modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil é a escola literária mais cobrada no Enem, que nós vamos estar estudando. Primeira, segunda, terceira fase. Inclusive, na aula da professora Silva Helena, ela citou uma obra, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Professor, Graciliano Ramos pertence ao modernismo da segunda fase, período que vai de 1930 a 1945. E nós vamos estar estudando ele. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, toda essa galera aí, modernistas, ok? Outro detalhe, falando em Graciliano Ramos, até lembrei. Graciliano Ramos foi prefeito e multou o próprio pai. Olha só que interessante. Multou o próprio pai, Graciliano Ramos. Fez lá uma lei, né, que proibia a presença de animais nas vias públicas. E o pai dele criava muitos porcos, ovelhas. Acabou deixando uma porteira aberta. Os porcos invadiram a cidade. E Graciliano Ramos não teve outra. Multou o próprio pai. Outros detalhes, né, que nós vamos estar observando aqui na literatura. Outra informação importante. Patrick, o simbolismo aqui ele foi bem aceito. Ele foi bem explanado nesse período. O simbolismo aqui ele não foi muito aceito. Ele não foi muito exaltado como o parnasianismo. O parnasianismo foi exaltado demais. Os escritores só escreviam agora com rimas ricas, sempre exaltando o parnasianismo. Porém, você precisa associar que o simbolismo mais adiante, lá na poesia da segunda fase do modernismo brasileiro, será evidenciado, será exaltado. Essas características aqui, do simbolismo, nós vamos estar encontrando nas poesias de quem? De Cecília Meirelles, de Jorge Lima, de Murilo Mendes, de Carlos Drummond de Andrade, escritores da segunda fase. Por isso é importante, você estudar literatura sempre reconhecendo as características de cada um. Outro detalhe importante. Professor, essa é a data aqui inicial do simbolismo no Brasil. Exatamente. O Enem vai perguntar a data? Não. Ele poderá citar no enunciado. Geralmente, quem pergunta as datas aí dos períodos literários são as provas militares. As provas da ESA, Escola de Cadetes, e da SPSEX. As provas aí, de certa forma, do período militar, vai estar cobrando as datas, características. O Enem não. O Enem apresenta um texto aqui para você e vai perguntar o que é que ele está sofrendo. Se é dor de dente, se é traição. Esse é o aspecto do Enem. Se tem alguma figura de linguagem aqui, ou seja, o Enem vai estar sempre interagindo com textos. Sempre a concepção do eu lírico. E é isso que nós vamos estar observando, próxima aula, com algumas questões do simbolismo. Questões aqui que eu vou estar enviando ainda hoje, viu? Se eu não enviar ainda hoje, é porque faltou energia em casa.
É nada, é porque eu dormi, né? Porque tem que dormir aí, o negócio é sério. Pense um mês complicado agosto, né? Hoje é o último dia de agosto, graças a Deus. Mateus, sem mentira nenhuma, eu pensava que iria acabar o ano e agosto não acabava. Ó, mês extenso. Mas é isso, ó. O Enem está chegando, Pergunto a você, tem alguma dúvida? Alguma indagação em relação ao simbolismo? Ainda falta muito tempo, ainda tenho 2 horas aqui de aula. Professor, na sequência nós vamos estar estudando que período, hein? Na sequência nós não vamos estudar um período, de certa forma, nós vamos estudar uma fase de transição, que é o pré-modernismo. O pré-modernismo, exatamente, o pré-modernismo que aconteceu aqui no Brasil, inclusive só acontece no Brasil. O pré-modernismo não vai acontecer em Portugal, não vai acontecer na França, só acontece aqui no Brasil. O pré-modernismo, nossa próxima vertente, vai estar acontecendo em 1902 até 1922. Nós vamos estar observando no pré-modernismo alguns aspectos aqui em relação ao contexto histórico. Inclusive, uma obra fantástica que nós vamos ver lá no pré-modernismo é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os Sertões de Euclides da Cunha, que vai descrever o quê, professor? A Guerra de Canudos, que vai estar acontecendo nesse contexto aqui, porém só será explanado lá no pré-modernismo. Nós vamos estar observando no pré-modernismo ainda, Mateus, os demais, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra muito citada nas redações. Patrick, como assim? Alguém já leu? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Menina ali. Tem um filme também. É uma obra muito interessante. Lima Barreto, em Um Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai estar destacando o que é o ser totalmente brasileiro. O Major Policarpo Quaresma, Patrick, ele é o seu o quê? Nacionalista. Ele é o seu ufanista. Professor, o que é isso? Um brasileiro de carteirinha. O Major Policarpo Quaresma, ele só comia produtos plantados e colhidos aqui no Brasil. Só vestia roupas feitas aqui no Brasil. Professor, ele dormia com a bandeira brasileira, de certa forma, enrolada no seu corpo. Essa é a concepção nacionalista, ufanista. Muito citado nos vestibulares aí. Beleza? Patrick, outro aspecto que nós podemos evidenciar aqui, nesse período de transição do simbolismo para o pré-modernismo, é esses acontecimentos históricos aqui. Acontecimentos históricos. Já citei a revolta da vacina, que vai estar acontecendo mais adiante, que é um tema bem pertinente, né? Muitas pessoas estão se negando a vacinar. Professor, isso já aconteceu já. Revolta da vacina, ó, nós vamos estar estudando mais adiante, lá no pré-modernismo. Olha só como é interessante. Patrick, por que eu tenho que estudar o contexto histórico? Galera, é através do contexto histórico aqui, ó, que você vai entender o porquê Cruz Souza vai estar produzindo um texto desse. Patrick, por que será que Cruz Souza apresentou esse texto, Vida Obscura? Será que ele está feliz ou alegre aqui? Você, lendo esse texto, Cruz Souza, está feliz ou alegre? Está triste? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. O ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro, a vida presa a trágicos deveres. Trágico, ó, o senhor Omar aqui aparecendo. E chegastes ao saber de altos saberes. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto, o aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal pendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Professor, o que eu falei para você, ó, pessimismo, Patrick, pessimismo é sinônimo de quê? Tristeza. Patrick, infelizmente, essa é a vida, ó, que Deus apresentou para ele. Professor, onde é que estão os símbolos aqui? Que eu não vi. Li o texto e não pude observar os símbolos. O senhor colocou ali, a literatura é apresentada por meio de símbolos. Ó, a cruz aqui. Olha só os símbolos. Olha só o sentimentalismo aqui. Patrick, essa concepção aqui, esse texto, é um texto pessoal ou impessoal? Professor, é um texto pessoal ou impessoal? Patrick, qual a diferença de texto pessoal e impessoal? Ó, texto impessoal é quando o eu lírico, a pessoa que faz o texto, não vai estar colocando os seus sentimentos. Não coloca o seu ponto de vista. Patrick, que texto pessoal é quando ele coloca os seus sentimentos. Coloca o que ele sofreu, suas emoções. Aqui,
nós vamos observar essa concepção, sim ou não? Pessoal ou impessoal? Pessoal, Patrick, ó. Que o coração te apunhalou no mundo, ninguém te viu o sentimento inquieto. Patrick, como é que eu tenho que observar isso? Essa aqui está uma informação implícita. Você precisa observar a biografia, ó. A biografia de Cruz Souza. Patrick, como assim a biografia? Falei para você. Cruz Souza vai sofrer com o que aqui? Com chifre? Não, professor. Ele vai sofrer com o quê? Com o preconceito racial. E é isso que ele vai estar destacando aqui em seus textos. Já Afonso Guimarães vai mudar a concepção. Afonso Guimarães aqui ele já vai estar, de certa forma, evidenciando o sofrimento em relação à amada. A sua amada morreu. E ele vai estar apresentando essa concepção pessimista, só que agora com outra temática, outro foco. É isso que você precisa associar aqui no simbolismo. Repetindo aqui, professor, jogo rápido. Simbolismo, uma literatura apresentada por símbolos. Símbolos, ok? Patrick, simbolismo é o quê? Oposição ao parnasianismo. Mais informação. Professor, como é a pegada aqui no simbolismo? É objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Uma análise profunda aqui. Beleza? Eu vou estar trabalhando o aspecto inconsciente, buscando respostas a esse sofrimento. Patrick, e esse aspecto da musicalidade? Como eu falei. Outros textos que eu vou estar apresentando nas questões, nós vamos perceber aliterações. Vozes veladas, veludosas vozes. Professor, o que é isso? Vozes veladas, veludosas vozes. Olha só o V aí. A literação é isso. Quando você vai observar lá no verso, ele utilizando muito uma consoante. Patrick, eu vou estar observando sinestesia. Professor, o que é isso? Figura de linguagem é essa? A mistura de sensações. Misturando olfato, paladar e assonâncias. Vai estar quando eu vou estar, de certa forma, repetindo as vogais. Outro aspecto aqui também, no simbolismo, é o uso de quê? Anáforas. Professor, o que são anáforas? Geralmente, ó, ele repetiu o ninguém somente em 2 versos. Anáfora é quando o escritor ele vai repetir um termo em todo o início do verso, ok? Patrick, é importante estudar isso? É, porque o Enem, de certa forma, vai estar cobrando isso para você. Beleza? Alguma pergunta até aqui ou não? Tem um tempo ainda, a aula vai até 9 horas, não é, Matheus, hoje? Até 9 horas, George não veio, né? Então vou estar pegando a aula dele. Todos aceitam ou não? Aceitam, né, professor? Aceitam. Nós estamos aqui para aprender. Preguiça? Não. Preguiça jamais. Nós estamos aqui para o que der e vier. Ok? Tira o print aí, tira o print. Pam. Simbolismo. Na sequência, nós vamos estar estudando que período mesmo? Falei para você? Pré-modernismo, professor. Pré-modernismo, coloque na sua cabeça desde já. Uma adaptação ao modernismo, o que está por vir. Professor, modernismo, período mais cobrado. Ó, é o campeão do Enem. É o mais cobrado. Primeira, segunda, terceira fase. Inclusive, quando eu vou estar explicando o modernismo brasileiro, eu costumo dizer que o modernismo brasileiro foi uma previsão. Patrick, como assim uma previsão? Foi. O modernismo brasileiro foi uma previsão. Acredite se quiser. O modernismo brasileiro, no Brasil aqui, ele vai estar iniciando com a ação. Semana da Arte Moderna. Primeiro, não foi uma semana. Não foi uma semana, olha só. O planejamento era que fosse uma semana, com várias exposições, declamações de poesia, porém a sociedade não aceitou. E a Semana da Arte Moderna aconteceu em apenas 3 dias. 3 dias foram, de certa forma, evidenciados aqui a Semana da Arte Moderna. Patrick, quais foram os dias? Professor, fevereiro de 1922. Quais foram os dias? Não. Ó, quais foram os dias? Eu sempre costumo dizer, uma previsão. Eu sempre faço uma análise, uma comparação com o nosso cenário político. Professor, como assim? Qual era o partido que estava no poder até pouco tempo atrás? O partido da estrelinha lá, o vermelhinhozinho, como era? Ah, Patrick, era o PT. Aí, ó, pão, 13. Patrick, qual foi o partido que traiu o PT para ficar com poder? O partido do vampirão lá. Ah, professor, o MDB. Aí você, 13, 15. Pum,
13, 15. E qual foi o partido que ganhou as últimas eleições, professor? O 17. Caramba, Patrick, eu não acredito. Sim, a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil aconteceu nos dias 13, 15 e 17. Caramba, professor, uma previsão. Eu falei para você. Literatura, melhor disciplina, a literatura que vai estar explicando a sua vida. Porém, nós vamos estar observando esses aspectos quando eu estiver explicando o modernismo brasileiro. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Primeira fase, a fase nacionalista, fase de destruição. Segunda fase, professor, a fase regionalista, a fase neossimbolista. E a terceira fase, que nós vamos estar observando escritores como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Mário Quintana. Nós vamos estar observando a fase da maturidade. Inclusive, Mário Quintana tem um poema belíssimo. Poeminha do Contra. Alguém já ouviu? Mário Quintana tem um poema belíssimo, Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Caramba, professor, olha só o aspecto de liberdade aí. Modernismo brasileiro é esse aspecto, essa pegada. Alguma pergunta até aqui ou não? Tô achando hoje a galera assim muito para baixo. Tô achando hoje a galera respirando aqui, né, o contexto do simbolismo. Foi o que aconteceu. Ânimo, pessoal, amanhã é primeiro, amanhã é dia 1º. Amanhã é 1º de setembro. 1º de setembro. Um motivo para você ficar alegre. Pagamento na conta. Pã. Ânimo. Espero que setembro passe muito mais rápido que agosto. Espero que setembro passe muito mais rápido que agosto. Galerinha, que horas é? Eita, ainda tá longe. Tá longe ainda, né? Mas vou estar liberando vocês agora. Algum aviso ou não, Matheus? Matusalém, algum aviso? Não. Nenhum aviso? Não. Ei, um aviso sim. Quem foram as pessoas que foram aprovadas? Quem foi as pessoas que estão aqui presentes ou não? As pessoas que foram aprovadas. Aí, ó. Some, toma Doril. Sabe por quê? Porque não quer me convidar para o churrasco. Mas eu vou saber quem foi, eu vou atrás, eu vou cobrar. Cadê o churrasco? Faço parte dessa conquista, estou nem aí. Galerinha, ó, valeu, forte abraço. Até a nossa próxima aula. Show!